tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então hoje a prof está aqui gravando a nossa aula do dia 3/9, que a gente vai começar com português, né? Então quando a prof encaminha um vídeo, como encaminha um planejamento, prestem bem atenção, porque às vezes é só correção, às vezes tem pouca atividade para fazer, às vezes é leitura, né? Vamos nos habituando a abrir toda a atividade antes de iniciar, né? Então vamos lá na página de... A gente está falando sobre contos, né? Lá na página de número 3, tinha um conto que foi reescrito de uma forma diferente. Então eu mandei para vocês. A gente fez a leitura daquele conto. A prof mandou para vocês alguns contos do Chapeuzinho Vermelho que você poderia ver, né? Um videozinho ali interativo. E também aí você teria que fazer as atividades de interpretação de texto, né? Ler, ou ouvir o que eu tinha lido já, e responder as perguntas. Então começamos na pergunta de número 2, né? Por que, prof? Porque a pergunta de número 1 é leia este reconto da história, que foi uma história muito conhecida. Então, número 1. Quem é o personagem principal desse conto? Então a resposta correta seria a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo. Os personagens principais da história, o personagem principal da história é a menina. Chapeuzinho azul, não é vermelho, prof, errei, né? É Chapeuzinho azul. Personagens são aqueles que aparecem ao longo da história. Eles podem falar, ter falas ou não falar, né? A história eles vão aparecer em falas. Eles podem apenas aparecer como figura representativa na história, ok? A história se desenvolve pelas ações dos personagens. Onde elas acontecem? A história acontece na floresta e na casa da vovó e na delegacia, ok? Então a resposta seria na casa da vovó, na floresta e na delegacia. O lugar onde se passa a história recebe o nome de ambiente ou espaço. Isso a prof já tinha falado, né? O espaço que a história se conta, do que está, onde a história acontece, né? O ambiente. Número 4. Quanto tempo, aproximadamente, durante as ações dessa história, ou seja, desde que Chapeuzinho sai da casa até ela e a vovó saírem da delegacia? Por quê? E quanto tempo? Então a história ocorre em 2 dias. Por que dizem 2 dias? Porque lá no texto diz assim, no dia seguinte e depois final da história. Então acontece em 2 dias. Essa é a resposta correta. O tempo de uma história é narrada entre os acontecimentos vividos pelos personagens. Então, no enredo da história, né, a gente determina se foi de uma história aconteceu num dia só, de mais de alguns dias. Quem conta essa história? Participa das ações, ou seja, é um personagem? Ou quem conta a história não participa das ações, apenas narra, relata o que aconteceu. A pessoa que conta as histórias, ele se chama narrador. Ele narra a história, porém ele não aparece. Ele não é um personagem da história. Ele apenas narra o que não é fala. O que não está sendo falado, que não é uma fala do personagem, né? Virou a página. Número 6. Observe as representações das personagens Chapeuzinho Vermelho e da Chapeuzinho Azul. Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Azul. O que há de diferente na aparência delas? A Chapeuzinho Vermelho tem as características de cada personagem. Ela tem um manto vermelho e ela está contente. A Chapeuzinho Azul, ela também tem um chapeuzinho azul e ela parece mais tranquila ou parece mais triste, né? Tudo depende porque é uma interpretação da imagem. Isso ali é leitura de imagem. Quando você lê a imagem, você consegue tirar da imagem algo para responder. Comparando as duas histórias, o que você percebe na diferença no comportamento do Chapeuzinho da vovó em relação ao lobo? Qual é a diferença? A diferença é que na história da Chapeuzinho Vermelho, o lobo é o mal, né? E na Chapeuzinho Azul, quem fez o papel feio de mal foi a vovó e a menina, que armaram uma armadilha para comer o lobo. E o lobo era um animal de
animal em extinção, né? Há uma grande diferença nas ações do personagem, o caçador, Complete o quadro com o objetivo desse personagem em cada história. Então, o caçador, na história do Chapeuzinho Vermelho, ele fazia o quê? Ele salvava a vovó e a Chapeuzinho, do lobo mau. E, na Chapeuzinho Azul, a resposta correta seria que o caçador, ele ajuda, ele protege o lobo. Neste caso ali, ele não salvou o lobo, mas ele está fazendo o quê? Um papel de protetor do meio ambiente, da natureza e dos animais. Qual é a sua opinião sobre as ações dos personagens do Chapeuzinho Azul? Há uma preocupação em questão de preservação ambiental? Explique. Então ali não precisava registrar, né? Não tinha espaço para registro. Mas a prova vai falar porque é importante. Sim, é muito importante. A história traz a questão da preservação ambiental, de cuidar dos animais, de cuidar do meio ambiente, dos animais que estão em extinção, né? Da caça irresponsável, né? Porque a vovó caça o lobo e o lobo é um animal em extinção naquele momento que conta a história. Então, a caça de um animal que não é para ser servir como alimento nesse determinado momento, né? Naquele determinado momento da história, e assim a gente pensa um pouco mais sobre o assunto do meio ambiente. A página de número 9 a gente pulou. A gente vai fazer a página de número 10, ok? A página de número 10 também é correção. Tempos verbais. Então, presente, passado e futuro, ou presente, pretérito e futuro, né? Os termos corretos, em terceiro ano, os termos corretos. Relê esse trecho. Então, o verbo são ação, fenômenos da natureza ou estado. Então, pode indicar uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado. Isso é verbo. Mas ele pode estar no tempo do passado, do presente, do futuro. Passado pode também ser encontrado como pretérito, certo? A palavra em destaque indica colocou, deu e partiu. Então, essa aqui a gente já fez, a página de número 10. A página de número 11, a gente parou na número 3. A número 1, a letra A a gente fez, a letra B a gente fez da página 11. E ali a gente já leu aquela partezinha do verbo, né? Então, se o verbo estiver no passado, vai letrinha A. Se o verbo estiver no presente, vai letrinha B. Se o verbo estiver no futuro, vai letrinha C. Chapeuzinho Azul leva. Então, a palavra em destaque é leva. Vamos lá. Eu vou registrar e a gente vai fazer o quê? Deixa eu só procurar meu pagamento aqui. Leva. Ok? A segunda palavra em destaque é enganará. E a terceira palavra é gosta. A quarta palavra é assou. A quinta palavra é escolheu. Depois mostrou. E a última palavra é contará. Como que eu sei que o verbo está no presente, no passado ou no futuro? Ou eu acostumo, a sonorização da palavra eu vou entender, ou eu verifico se o levo. Então, leva é uma coisa que eu já fiz, eu vou fazer, ou eu estou fazendo. A frase, Chapeuzinho Azul leva uma bronca não. Chapeuzinho Azul leva uma torta para sua avó. Então, ela está fazendo? Ela vai fazer? Ou ela já fez? Então, aqui a resposta certa é a letrinha B, que é presente. Chapeuzinho leva, ela está fazendo naquele momento, leva uma torta para sua avó. A segunda palavra é enganará. A vovó enganará o lobo. Ela já fez? Enganará? Ela vai fazer ou ela está fazendo? Enganará é letrinha C, futuro. Ela ainda vai fazer. A vovó enganará. Ela ainda irá fazer. Gosta. A vovó
gosta da Chapeuzinho Vermelho. Ela vai gostar ainda? É no futuro? Ela já gostou no passado do pretérito? Ou ela ainda está gostando nesse momento? Letrinha B, ela ainda está gostando nesse momento, é presente. Outra palavra, assou. A mamãe de Chapeuzinho assou uma torta para a vovozinha. Assou! Ela vai fazer ainda? Ela já fez? Ou ela está fazendo nesse momento? Ela assa nesse momento? Ela assou? Ou ela assará? Resposta certa, letrinha. Deixa eu ver ali. Letrinha A. Ela já fez, né? Assou. Agora, escolheu e mostrou. Ambas estão no mesmo tempo, né? Na mesma frase. Então, escolheu passado, letrinha A. E mostrou também no passado, já aconteceu. E a última frasezinha é contará. E se ela conta agora? Ela já contou ou ela contará? Então, resposta certa, letrinha C, é futuro, ok? Vamos lá, continuando, página de número 12. A número 4 é... construção de frase, então a prof não vai fazer a correção. Número 5. Leia as duas frases. Frase 1. As crianças comeram toda a torta. Frase 2. As crianças comerão toda a torta. Então a palavra é a mesma. A prof vai parar e vou continuar no próximo vídeo.